Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma querida Escola Bíblica Dominical. Queremos dar as boas-vindas a você que sintonizou com esta programação, pedindo a Deus que nos abençoe no aprendizado da sua palavra. Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós vamos agora meditar nas Escrituras Sagradas. A nossa querida EBD, muito conhecida e nós amamos muito. Estamos estudando nesse trimestre sobre os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram dados lá no deserto, no Sinai, mas eles são aplicados aqui na cidade, no nosso cotidiano. Estamos estudando os 10 mandamentos e Deus nos deu os 10 mandamentos com um objetivo, para que nós tenhamos uma vida abençoada. Deus quer nos abençoar. Então ele estabeleceu normas para que nós chegamos nesta bênção, tenhamos uma vida abençoada. Hoje, pela graça de Deus, estamos estudando a lição de número 9. A lição de número 9, cujo título é Não Furtarás. Não furtarás, estabelecendo um princípio moral e ético essencial para a convivência social. Então Deus sabe da nossa convivência social e Ele nos dá este mandamento, não furtarás, para que socialmente nós sejamos felizes e abençoamos o próximo. Então, os 10 mandamentos que nós estudamos esse trimestre, começamos no primeiro, segundo, passamos cada domingo por um mandamento. Hoje estaremos meditando sobre não furtarás, e sim abençoará o próximo. Isso que nós vamos estar comentando nesse dia. Assim, olha que interessante, o propósito do mandamento não furtarás é a proteção e respeito pelos bens alheios pelo próximo. Então, a própria lei nos guarda para proteger o que Deus nos concedeu. E a palavra de Deus também é muito enfática, que Deus quer que nossos bens sejam protegidos e nós saibamos usá-los e utilizá-los. Mas a lei, tanto a lei secular como a lei de Deus, protege os nossos bens materiais com os quais Deus nos abençoou. O nosso texto de ouro para hoje é muito direto. Não furtarás. Não furtarás. É uma ordem de Deus e Deus diz não antes que a coisa aconteça. Ele diz não furtarás. Olha que interessante, não furtarás é uma ação, não furtar significa não possuir coisa alguma sem obter por meios lícitos e honestos. Então é possuir coisas que nós, de uma maneira lícita e honesta, nós temos. Então, não furtar é não obter as coisas por meios lícitos e honestos. Assim que Deus quer que nós tenhamos os nossos bens materiais de uma forma lícita e honesta. Por isso, o mandamento não furtarás. A nossa verdade aplicada aqui é muito interessante, nós pensarmos como aplicar este mandamento. Ela diz, o 8º mandamento, não furtarás, nos alerta quanto à relevância da vigilância na vida do discípulo de Cristo, para não cair nas ciladas do diabo. Então, Deus diz o não furtarás muito antes de algo errado acontecer, para que não caiamos na cilada do diabo, porque ele veio matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então, olha que interessante, não furtar é um mandamento de Deus, é um mandamento também da lei, de uma maneira geral, toda pessoa consciente entende que nós não devemos furtar algo que alguém conseguiu e conquistou honestamente. Então, não furtarás, é a mensagem de hoje. O texto escolhido para nós foi exatamente no livro de Êxodo, quando os mandamentos foram entregues para a nação de Israel, lá no deserto, na península do Sinai, lá no Monte Sinai. E Deus assim diz, se alguém furtar o boi, a ovelha, porque eram as posses que haviam naquela época. Eles estavam caminhando sobre uma terra que não era deles, mas a posse deles era boi, ovelha. Então Deus vai se referir exatamente ao que eles possuíam naquela época.
Hoje, na nossa sociedade moderna, as nossas posses que Deus tem nos concedido são outras, além destas também. E Deus quer que nós sejamos preservados e nós respeitemos a posse alheia, aquilo que é do próximo. Se alguém furtar o boi ou ovelha e degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado de sangue. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total. Se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Vai pagar aquele valor através do trabalho, será num trabalho. E Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, muitos séculos depois, agora na nossa era cristã, na época da graça, ele diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessitado. Então, no Novo Testamento, vem uma função, vem uma colocação para nós muito mais profunda do que o não furtar. Além de não furtar, ensinado lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, trabalhe para que você possa ajudar ao outro. Veja que o mandamento de Deus nos aproxima a cada dia mais na presença do Senhor. Então, além de não furtar, eu quero fazer alguma coisa para ajudar o próximo. Olha esse versículo escrito nesta versão: quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Então, Deus quer que não só não furtemos, mas também trabalhemos honestamente a ponto de ajudar aquele mais necessitado. A introdução da nossa lição é muito rica também. Diz assim: o 8º mandamento, não furtarás, trata da proibição contra a forma de furto. Todos sabem que roubar é errado, mesmo a pessoa que não conhece a Bíblia Sagrada. Muito mais para nós cristãos. Todos sabem que roubar é errado, até mesmo aqueles que nunca leram a Bíblia e compreendem muito bem esse mandamento. Então, ponto de partida: roubar é errado. Para quem conhece a Bíblia e para quem não conhece a Bíblia, roubar é errado. Olha este pensamento: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Isso, o livro de Provérbios, escrito pelo sábio Salomão. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Quer ser abençoado, quer ser próspero, entrega tudo nas mãos de Deus, trabalhe honestamente e a recompensa de Deus virá no seu tempo certo. Agora vamos para o tópico 1 da nossa lição. Todos sabem que a nossa lição ela sempre se divide em 3 tópicos. E agora vamos para o tópico 1. O primeiro tópico normalmente é assim: é compreender o 8º mandamento, entender o que Deus queria dizer com aquele mandamento. E assim, no decorrer da lição, nós vamos chegar à parte aplicativa da lição. Então, este mandamento expressa o sentido de proteger e respeitar a propriedade pessoal. Não furtarás, respeita aquilo que é do outro. Basicamente, proíbe todo ser humano de tomar o que não lhe pertence. Não me pertence, então não posso furtar, porque é algo que alguém conquistou. Então, Êxodo fortalece: não furtarás. Se não furtarás, estarei respeitando a propriedade do outro, do próximo. E a Bíblia vai dizer para nós, conforme eu já disse anteriormente, que além de não furtar, eu devo trabalhar honestamente para ajudar o próximo. Olha bem que versículo bonito que nós precisamos de entender. As bênçãos do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Muito fortes esse Provérbios 10, 22. Aí eu trabalhando honestamente, Deus me abençoa, eu sou enriquecido materialmente, espiritualmente e não passo por dores nenhum, por sofrimento nenhum, não passo por situações difíceis nenhum. Por quê?
Foi bênção de Deus, que eu consegui algo material ou espiritual, ou uma posição social, alguma coisa eu consegui pela bênção do Senhor. Então, não furtarás, está muito dentro deste versículo. Mais uma vez, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. A pessoa se sente livre, tranquilo, que ele está prosperando na bênção do Senhor. 1.1. O significado do mandamento. Precisamos de estudar o mandamento em primeiro instante para depois aplicarmos o mandamento. Então, 1.1. O significado dessa palavra é interessante, pois transmite a sensação de apropriar de algo sem o consentimento do proprietário. Então, tomou posse de algo sem o consentimento do proprietário, aí é não furtar. Mas se for uma dádiva, um presente, é outra situação. Na língua original, essa palavra, não furtarás, está associada a arrebatar algo violentamente, tomar violentamente, pegar algo com enganos, usar de artimanhas para conseguir algo, pegar algo secretamente, não foi autorizado, não foi dado, não foi concedido, e secretamente tomar posse. Isso tudo é não furtar. Essa palavra nos revela o profundo significado do ato de roubar. Então, Deus dizendo para nós, não furtarás. Todo esse sentido tem o não furtarás. Salmo 120 diz para nós assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Se eu medito na lei do Senhor, a lei do Senhor diz não furtarás, então eu vou agir sem engano, sem tomar violentamente, sem tomar secretamente, mas Deus vai me abençoar, eu vou prosperar em todos os sentidos. Isto a palavra do Senhor deixa bem claro para nós. Olha aqui então Moisés dando a tábua dos 10 mandamentos para toda aquela população na época, dado lá no deserto, mas para ser aplicado hoje, no cotidiano, no nosso dia a dia. Antes tem o seu prazer na lei de Jeová e na sua lei medita de dia e de noite. Salmos 1, versículo 2. Então, os Salmos escritos 1000 anos antes de Cristo, bem depois de Moisés, e ele vai dizer a mesma coisa. Ele tem prazer em obedecer a palavra de Deus, que além de não furtar, também trabalhar para que outros sejam abençoados. Assim, cada um dos significados que compartilhamos aqui define totalmente a ação de roubar em diferentes facetas. Então, este roubar tem várias maneiras que ele pode acontecer, e nós vamos estudar nesta lição. Quando algo é roubado, tirado sem o consentimento, pode ser feito de forma violenta, conforme nós vemos, pode ser feito com um engano, pode ser feito escondido. Então, roubar tem várias maneiras, mas a palavra de Deus nos deixa bem claro: não furtarás. Sabemos disso por experiência própria, então nós estamos vendo isso no dia a dia. Muitas coisas podem ser roubadas por engano, escondido, por violência. Então Deus está dizendo, não furtarás. Há roubos com violência, roubos com engano. Esse é o estilo de roubos por corrupção. Deus está dizendo para nós, de nenhuma dessas formas, não furtarás. Olha que interessante, a ética bíblica é o antídoto contra a corrupção. Então, a corrupção é exatamente o roubo. Agora, a Bíblia diz, não furtarás. E nós vimos quantas maneiras pode acontecer o furtar. E Deus diz, não furtará de forma nenhuma. E diz a palavra do Senhor, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus nos liberta de toda a vontade de tomar posse daquilo que é do outro. E Jesus disse ainda, eu sou a verdade. Ele disse, a verdade liberta, e ele disse, eu sou a verdade. Então, Jesus liberta as pessoas. Quantos cristãos nós conhecemos que Deus libertou daquela ânsia de possuir mais e mais e mais, e hoje trabalham mais para abençoar outros? Deus tem abençoado de uma forma completa. Olha o que diz a palavra do Senhor. Lá em Deuteronômio 32:5 está muito claro.
corromperam-se contra ele. Seus filhos, eles não são, em sua mancha é deles, geração perversa e torcida. Então, nós vivemos no meio de uma geração perversa e torcida, mas nós somos cristãos e meditamos na palavra de dia e de noite, que diz, não furtarás. Olha o Salmo 59 também, que interessante. Pelo pecado da sua boca e pelas palavras dos seus lábios, fiquem presos na sua soberba, pelas maldições e pelas mentiras que proferem. Então, muitas vezes, usando de mentira, a pessoa pode tomar posse de algo que não lhe convém, que não lhe pertence. E Deus diz nesta manhã, não furtarás de forma nenhuma, nem por engano, nem por violência, nem de forma nenhuma. Olha o Salmo 73, que bonito. São corrompidos e tratam maliciosamente da opressão, falam arrogantemente. Então, na geração em que nós estamos vivendo, é necessário parar, pensar, meditar na palavra de Deus, que nos orienta, trabalhar honestamente para sermos abençoados a ponto de dividir com aquele mais necessitado. Este é o ensinamento desta manhã. Então, não nos cansemos de fazer o bem. Olha que interessante, está na palavra, Gálatas 6 e 9, Paulo escrevendo para a igreja da Galácia, para muitas igrejas que estavam ali na região da Galácia. Ele disse, não nos cansemos de fazer o bem. Ajudei alguém hoje, mas amanhã eu preciso de ajudar alguém, depois de amanhã, e assim ele diz, não se canse de fazer o bem, porque Deus recompensa quem faz o bem. Não nos cansemos de fazer o bem, Gálatas 6 e 9. 1.2, o contexto terreno e espiritual do mandamento. Então, o não furtar implica numa situação horizontal com o próximo e também implica numa situação vertical do ser humano com Deus. Então, tem duas implicações aí. Verticalmente, eu estou desagradando a Deus. Horizontalmente, eu estou desagradando o próximo. Então, nós vamos ver neste subtópico. Diz assim, no contexto terreno, horizontal, aqui na nossa sociedade, o propósito era o respeito pela propriedade alheia. Vou respeitar a propriedade alheia. As pessoas tinham e têm o direito de preservar de forma segura os que lhe é próprio. Então, cada um de nós que conquistamos, que fomos abençoados por Deus, cuidamos daquilo que Deus nos deu, cuidamos da nossa bênção. E ninguém tem o direito de furtar aquilo que o outro conseguiu. Isso que ele quer deixar bem claro para nós. Olha aqui. Este mandamento parte então do princípio do reconhecimento da propriedade privada, é de alguém, e que tal propriedade não deve ser arrebatada de modo algum. Então, pertence ao próximo, nem violentamente, nem com mentira, nem com engano, eu não posso possuir algo que é de alguém. A nossa própria consciência já diz isso. A sociedade também já entende isso. E a Bíblia, a palavra de Deus, vem ratificar, vem confirmar, não furtarás. Então, a lição número 9 de hoje, estamos estudando a lição número 9, mas o mandamento é o número 8. A lição número 9 nos ensina o respeito da propriedade alheia, respeito àquilo que é do outro. Isso Deus está nos ensinando aqui nessa lição número 9, o que está escrito lá na palavra nos 10 mandamentos. Não furtarás. Assim, o respeito a esse princípio buscava estabelecer ordem e estabilidade na sociedade. Então, Deus queria que houvesse ordem na sociedade. Então, não furtar é cooperar com a ordem na sociedade. Menos furto, mais paz, mais alegria, mais gente ajudando o necessitado. E assim Deus quer proporcionar paz na sociedade. O contexto espiritual aponta para o princípio de que Deus é o dono pleno e absolutamente de tudo que é material e de seus habitantes. Então nós chegamos à conclusão que Deus é dono de tudo e nós somos apenas administradores. Eu ouvi um provérbio e nós devemos sempre lembrar, nós não vamos ficar aqui e nem vamos levar nada daqui. Então, nós somos administradores daquilo que Deus proporcionou e nos entregou para administrar. E cada um na sua proporção, conforme Deus quer. Olha o Salmo 24. Do Senhor é a terra. Então, do Senhor é a terra e a sua plenitude. A sua plenitude.
Só tudo, tudo é de Deus. O mundo e aqueles que nele habitam. Então Deus é dono da terra e também de nós que habitamos na terra. Então tudo que nós fazemos é administrar aquilo que é do Senhor. Então, dessa forma, nós vamos aplicar o não furtarás de uma maneira bem clara e está agradando ao Senhor. Então, repetindo, do Senhor é a terra e a sua plenitude, todo o universo, e o mundo e aqueles que nele habitam. Além de Deus ser dono da terra, ele é o dono das nossas vidas. Nós estamos nas mãos do Senhor, administrando aquele que nos entregou. Lembra lá da criação? Deus criou o ser humano e colocou o homem no jardim para cultivar e guardar. Deus deu 2 ordens para Adão: cultivar e guardar. Deus ensinou, porque tudo é do Senhor. Olha que coisa interessante. Portanto, então nós chegamos à conclusão, portanto não é apenas apropriar-se ilegalmente de algo que pertence a outra pessoa, é afrontar diretamente o próprio Deus a quem tudo pertence. Então, furtando, estamos afrontando o próprio Deus que é dono de tudo, que nos deu para administrar. É muito forte, é muito bonito a palavra do Senhor. Olha que Paulo escreveu para a igreja de Corinto: as quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com o que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, para entender o mandamento não furtarás, precisa ser espiritual. Por quê? Primeiro, afronta a Deus, desagrada a Deus, e depois subtrai alguma coisa que é do próximo. Enquanto Deus está dizendo que eu devo é ajudar e amar o próximo, e quando está subtraindo alguma coisa de alguém, eu estou fazendo o contrário. Então, não furtarás para agradar a Deus e para agradar o próximo. Olha que interessante, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aqui Paulo escrevendo à igreja de Corinto, aquele que se une ao Senhor, ele se une com o Senhor no mesmo espírito. Se Deus pensa assim, se Deus sente assim, e eu estou ligado com Deus, eu vou pensar como Deus pensa e vou sentir como Deus sente. 1.3, seguindo a nossa escola dominical, agora nós vamos entender o mandamento em nossos dias. Eu disse lá no início que ele foi dado há muito tempos atrás, lá no deserto, mas ele é para os nossos dias, ele é para agora, ele é para hoje, ele é para amanhã. Olha o que diz então a nossa lição. Lutero, Martinho Lutero, que é o reformador, que implantou a igreja reformada, que chegou até os nossos dias, que são as igrejas evangélicas, que estão hoje presentes na sociedade, sendo luz para o mundo. Então começou com Lutero. Lutero disse que quebramos o 8º mandamento sempre que tiramos vantagem do próximo em qualquer tipo de negócio, que resulte em perda para ele. Toda vez que subtraímos alguma coisa de alguém ilicitamente, sem autorização, ou escondido, ou por uma mentira, de uma certa forma, nós estamos causando um prejuízo para ele. E muito mais, estamos desagradando a Deus. Muitas práticas comerciais comuns são imorais, mesmo que tecnicamente não sejam ilegais. Então, nós temos que ver o que é moral e o que é imoral. A nossa consciência fala isso. Deus criou o ser humano do pó da terra, mas soprou sobre ele o Espírito de Deus. Então, nós temos algo de Deus dentro de nós. E a nossa consciência diz, isso é certo e isso é errado. Isso é um bem e isso é um mal. A nossa consciência, a maneira com que Deus fala conosco. E muito mais, a palavra já dizendo, não furtarás. Desde os aumentos extorsivos, olha aí, a propaganda enganosa, infelizmente o roubo está presente no cotidiano da sociedade. Nós estamos vivenciando isso. A lista é infinita e os casos são inúmeros. Então existem muitas maneiras de furtar o próximo. E Deus nos chama nessa manhã a nossa atenção para sermos fiéis a Ele, glorificando a Deus com um trabalho honesto. Olha que frase bonita. É tão bonito conquistar algo orando
trabalhando sem passar por cima de ninguém? Olha que interessante, vale a pena repetir. É tão bonito conquistar algo orando, trabalhando, sem passar por cima de ninguém? Muito bonito. Orar é muito importante, trabalhar é muito importante. Só orar e não trabalhar, trabalhar e não orar também. Deus chama essa situação para o cristão que faz ele ser próspero e abençoado por Deus. Olha que interessante. Lá em Romanos, Paulo escreveu para a igreja de Roma. Ele escreveu assim: olha, na época ele disse, nos últimos tempos ia acontecer muitas coisas difíceis. Ele disse, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus. Quem furta aborrece primeiramente a Deus. Injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pai e mãe. Então ele diz que são pessoas aborrecedores de Deus, que ele diz que nos últimos tempos íamos ver isso, e nós já estamos vendo isso, mas os cristãos estão bem alicerçados na palavra de Deus e ainda têm a força do Espírito Santo para trabalhar, orar e dedicar honestamente para adquirir as bênçãos de Deus. Olha que interessante. Olha, Paulo escrevendo para Timóteo. Paulo escreveu uma carta pastoral para Timóteo, que também era um jovem pastor. Ele disse assim: sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento. O furto vem aparecer daqui, de ser avarento, a avareza. Presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Olha que interessante. Então o furtar surge da falta de amor com os bons. Mas se temos amor com os bons, nós vamos agradar a Deus de uma maneira maravilhosa. Olha que pensamento interessante, vale a pena a gente meditar nesta manhã. Se ajudar aos outros lhe parece difícil demais, tente ao menos não prejudicá-los. Olha que interessante, vale a pena pensar. Mais uma vez, se ajudar aos outros lhe parece difícil demais, tente ao menos não prejudicá-los. Olha, não furtarás. Olha Deus falando conosco de diversas formas. Disse mais Lutero, lembra do Lutero, o reformador que fundou a igreja protestante, a igreja evangélica que chegou até os nossos dias. Então, olha o que Lutero disse: se olharmos para a humanidade, em todas as suas condições, não há nada mais do que um vasto, amplo ambiente de pessoas, de ladrões fabulosos, de diversas maneiras, apropriando de coisas que pertencem ao outro, de uma forma injusta. E Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele disse mais uma vez: como está escrito, não há nenhum justo sequer. Não há nenhum justo sequer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Verdadeiramente não há nenhum justo sequer. Mas ele diz: aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro, pelo sacrifício de Jesus no Calvário. Nós não somos justos, mas fomos justificados uma vez que aceitamos Jesus como nosso Salvador. Agora nós queremos amar ao próximo como a nós mesmos e fazer uma maneira de ajudar ao próximo, trabalhar honestamente para ajudar. Olha outro pensamento bonito para esta manhã. Não use a Bíblia para justificar o seu erro, o seu pecado. Não é a palavra de Deus que deve se adaptar a nós, e sim nós a ela. Forte, né? Forte. Não é adaptar a Bíblia na nossa vida, mas adaptar a nossa vida na palavra de Deus. Muito bonito, vou repetir. Não use a Bíblia para justificar o seu erro, o seu pecado. Não é a palavra de Deus que deve se adaptar a nós, e sim nós a ela. Nós é que precisamos nos converter, nos aproximar dos ensinamentos da palavra de Deus. Deus tem abençoado. Estudamos até este momento o tópico 1, compreendendo o nono mandamento, não furtarás. O oitavo mandamento, não furtarás. Então, agora, tópico 2. Tópico 2, o outro lado do mandamento. Agora vamos ver o outro lado do mandamento. Como eu devo cuidar da propriedade que Deus me deu.
tá? Até agora estudamos sobre o não furtar, agora vamos estudar como administrar aquilo que Deus tem nos dado. Olha que interessante. O 8º mandamento, não furtarás, chama a nossa atenção para a honestidade em todas as esferas da nossa vida. Sermos honestos em todos os sentidos. Então, nós vimos que o não furtar, o furtar pode acontecer em diversas formas, mas Deus nos chama a atenção para vivermos honestamente. Furtar é um agravo contra Deus, já vimos isto. E o contrário disso é cuidar. O contrário de furtar é cuidar. E o que nos traz para o outro lado do mandamento na nossa mordomia. Mordomia aqui é a administração daquilo que Deus te deu, daquilo que Deus nos deu, saber administrar. Então, se no tópico 1 nós aprendemos que não devemos furtar, agora estamos aprendendo como administrar aquilo que Deus nos deu. Olha o que Lucas escreveu. E dizia também aos seus discípulos, Jesus contando, e também dizia Jesus aos seus discípulos, havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, um administrador, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe, o que é isso que eu ouço de ti? Presta conta da sua mordomia, da sua administração, porque já não poderá ser mais o meu mordomo. Gente, nós já falamos até agora que nós apenas administramos aquilo que é de Deus. E aqui Jesus na parábola está dizendo que um administrador não estava agindo corretamente. E o dono da propriedade disse, presta conta do que você tem feito, porque você não pode ser mais o meu administrador. Então, nós somos administradores das coisas de Deus e um dia vamos prestar conta tudo diante de Deus. Que Deus nos abençoe a cada dia na administração daquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, pensando no bem nosso e no bem do próximo. E assim nós estaremos agradando a Deus. Então, nessa parábola, o administrador está prestando conta para o dono. E nós vamos prestar conta diante de Deus o que fizemos com aquilo que Deus nos concedeu. Como amamos o próximo, como fizemos algo que agrada o coração de Deus. Ele está prestando conta diante do dono da propriedade. E um dia nós estaremos prestando conta diante de Deus. 2.1. Cuidar da providência divina. Nós devemos cuidar dos bens materiais que nós temos. Cuidamos, zelando, porque é bênção de Deus. Assim, em termos do nosso relacionamento com Deus, entendemos que não somos donos de coisa alguma, nem a nossa própria vida. Tudo está nas mãos do Senhor. Nós somos apenas administradores, mordomos, porque nada nesse mundo nos pertence, nem mesmo a nossa própria vida. Tudo está na mão de Deus, tudo é de Deus. Devemos administrar com sabedoria. Paulo, escrevendo para o jovem pastor Timóteo, ele disse, porque nada trouxemos para este mundo e é manifesto, é revelado, que nada podemos levar dele. Você conhece alguém que levou alguma coisa deste mundo? Tudo pertence ao Senhor. Nós somos administradores de Deus e assim somos abençoados. Olha que pensamento interessante. A vida é boa. Deus quer o melhor para nós. E estamos aqui nessa terra de passagem. De nada somos donos, apenas mordomos, apenas administradores. E que nessa administração que nos foi confiada, possamos ser bons administradores. Outra vez, a vida é boa, é isso que Deus quer para nós, o melhor. E estamos aqui nessa terra de passagem. De nada somos donos, apenas mordomos. E que nessa administração que o Senhor nos confiou, possamos ser bons administradores. Deus quer que os seus servos administrem a bênção que Ele deu. E assim nós guardamos e cuidamos, a ponto de nós podermos ajudar outras pessoas a administrar com sabedoria. Então, algum dia daremos conta desta vida que Deus nos deu temporariamente. Algum dia nós vamos prestar conta diante do Senhor. Estaremos diante de Cristo. A palavra do Senhor diz para nós lá em Levítico, lá na época da lei que Deus deu a Moisés lá no pé do Monte Sinai. Lá no alto do Monte Sinai, Moisés recebeu a lei e ele passou para o povo naquela época. Também a terra não se venderá perpetuamente.
Quem vai vender uma posse para o outro perpetuamente? Ninguém vai ficar perpetuamente aqui, porque a terra é minha. Deus diz, a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Então, somos apenas administradores daquilo que é de Deus. Deus diz, a terra é minha. Lucas também nós vemos esse versículo muito forte, olha aqui. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Olha aí, um homem que queria só juntar bens materiais e mais bens materiais, e alguém chamou a atenção para ele na parábola de Jesus e disse, louco, você está agindo insanamente. E depois Deus te chama, e o que vai acontecer com tudo isso? Tudo pertence a Deus, que Deus nos dê sabedoria para administrar aquilo que Ele tem nos abençoado. Olha aqui, mais uma vez, o Salmo 24, versículo 1. Olha que bonito. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Deus é dono tanto da terra como das nossas vidas. Somos administradores, que Deus nos dê sabedoria para administrarmos as bênçãos de Deus. Olha que passagem importante nas Escrituras Sagradas. Quando o povo trouxe aquelas ofertas para dedicar no templo, nós aprendemos uma coisa muito importante com esse versículo. Presta bem atenção. Mas quem sou eu? Disse o Davi. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Davi queria construir o templo, convocou o povo para ofertar para a construção. Mas ele disse, olha Deus, nós estamos dando a ti aquilo que já é do Senhor. Estamos apenas administrando. Então, o próprio rei Davi reconheceu, estamos dando oferta para construir um grande templo que foi construído por Salomão, seu filho, mas reconhecendo que tudo vem de Deus, apenas estamos devolvendo a Deus para a construção do reino de Deus. Em nosso relacionamento com as demais pessoas, assim, no plano horizontal, podemos reclamar algumas coisas como estando sob a nossa responsabilidade ou nosso cuidado, porque Deus nos deu os direitos sobre elas. Então, nós temos o direito de propriedade, de ter aquilo que Deus nos deu e podemos zelar e cuidar e reclamar que este é meu, Deus me deu, vou cuidar, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Assim como deu direito a nós, deu a todos como bons despenseiros. O despenseiro é o que administra a despensa, os bens de Deus. Devemos não somente cuidar daquilo que nos foi entregue por Deus, e devemos também proteger e zelar por aquilo que pertence aos demais. Então, eu devo cuidar daquilo que Deus me deu e devo também cuidar daquilo que Deus deu ao próximo, não tirar nada de ninguém. Se Deus deu para mim, Deus também deu para ele um privilégio de Deus, devo agradecer ao Senhor, porque o contrário desagrada o coração de Deus. E nós estamos aqui para agradar e servir a Deus. Olha que pensamento importante. Valorize e cuide das bênçãos que Deus lhe deu. Então, valorize e cuide das bênçãos que Deus lhe deu. Nós estamos vendo o outro lado do mandamento. Não furtar, mas aquele que tiver posse também, valorize o que Deus te deu, conserva, preserva e zele das bênçãos que Deus te deu. Mais uma vez, valorize e cuide das bênçãos que Deus lhe deu. Foi bênção de Deus e você é um administrador e Deus será glorificado nesse ato tão bonito. Olha aqueles dois versículos importantes. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Cordialmente, de coração. Amai-vos cordialmente uns aos outros com um amor fraternal, preferindo-se em honra uns aos outros. Então, se Deus está abençoando o próximo, eu vou amar cordialmente e que Deus abençoe mais ainda. Não vou querer o que é dele. Vou trabalhar honestamente para viver aquilo que Deus me deu. Eu vou amar ao próximo e que Deus o abençoe mais e mais. Esta é a minha alegria. 1 de Pedro também diz, cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros. Despenseiro é quem administra a despensa, os bens materiais.
da multiforme graça de Deus. Então, em todos os sentidos, eu devo administrar, ser sábio, para que o outro seja abençoado. E se Deus deu mais para o outro, glória a Deus que ele seja abençoado. Eu quero honrá-lo para que ele seja mais abençoado ainda. Olha que interessante. Cuide do que Deus confiou a ti. Cuide do que Deus confiou a ti. 2.2, o amor a Deus e ao próximo. Aí, voltando, nós estamos vendo o outro lado do não furtarás. Também preciso cuidar da minha propriedade que Deus me deu. Cada um de nós cuidamos daquilo que Deus nos deu. Seja dons espirituais, sejam dádivas materiais, devo cuidar cuidar o amor a Deus e ao próximo. Aí eu estarei colocando em prática. O mordomo é alguém que cuida da propriedade de outra pessoa. O administrador só administra aquilo que o dono manda. E assim, nós vemos que o mordomo, e Deus nos chama de mordomos, de administradores daquilo que é dele. Lucas 12. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente? Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo o seu sustento? Então, nós somos administradores e Deus colocou nas nossas mãos para administrar. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Administrando, sabendo que é de Deus. Administrando a bênção de Deus, sabendo que é de Deus. E assim eu vou amar ao próximo, vendo o mandamento de Deus do outro lado. Ele não tem a liberdade de usar de forma que melhor lhe convém. É apenas mordomo, tem que agradar ao dono. Deve simplesmente administrá-la de acordo com as intenções do seu senhor. Então, os administradores administram de acordo com a vontade do seu senhor. Nós administramos tudo que Deus tem nos dado de acordo com a vontade de Deus. E hoje, nessa manhã, ele vem dizendo: não furtarás, mas também você administre com sabedoria o que Deus te deu. Também é um outro lado do mandamento que precisávamos rever nesta manhã. Olha que interessante. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Ele colocará na frente de todos os seus bens. Se administrando, a parábola de Jesus, se administrando o pouco, ele vai colocar numa administração maior, porque fomos fiéis naquilo que ele nos deu para administrar. É assim que o Pai quer nos encontrar para nos confiar todos os bens. E não sabemos nem o dia nem a hora que ele virá. Então, a qualquer momento, Deus nos pedirá conta da nossa administração, da nossa mordomia, da nossa maneira de administrar. Então, se ele nos encontrar isso fazendo o que ele nos ensinou, seremos aprovados por ele no nome precioso de Jesus. Desde o princípio tem sido assim, como a Adão. Deus falou isso com Adão. Colocou Adão no jardim para cultivar e guardar. Duas coisas que Adão deveria fazer. Deus nos deu a sagrada confiança de cuidar dos seus bens. Tudo pertence a Deus, a terra e nós também. Adão estava ali para cuidar da terra, guardá-la, preparar a terra para produzir. Isso foi uma ordem de Deus. Então nós chegamos à conclusão que o trabalho é uma bênção de Deus. Deus colocou Adão para cultivar e guardar. Isso, até aí, é uma ordem de Deus que nós façamos isso, cuidando daquilo que é de Deus. Tudo que administramos pertence a Deus, assim como tudo que possuímos. Olha o que diz lá em Gênesis. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar, para cultivar e guardar, vigiar, cuidar e também lavrar, cultivar, fazer produzir mais. Foi isso que Deus, quando criou o homem. O Senhor Deus tomou o homem, pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Duas obras importantes: cuidar e lavrar, cultivar, fazer crescer, fazer produzir. Essa era a missão que Deus deu a Adão. E era uma missão suave. Depois nós vamos ver que após a entrada do pecado no mundo é que começou o trabalhar com o suor do teu rosto. Nós vamos falar daqui a pouco. Estamos nesse mundo para melhorar. Sim ou não?
Estamos neste mundo para melhorá-lo. Aqui é a nossa missão. Não furtar é também proteger, é cuidar, é valorizar o próximo e tudo que Deus lhe deu. Vou valorizar o meu irmão, o próximo, e vou valorizar os bens que Deus deu a ele, e que ele multiplique cada vez mais diante do Senhor. Olha o que em Marcos está escrito: e que amá-lo de todo o coração, e de todo o entendimento, de toda a alma, e de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo. Eu vou amar ao próximo como a mim mesmo. Quando eu vendo ele prosperar, eu vou pedir, Deus, que ele prospere cada vez mais, porque eu estou amando a ele como a mim mesmo, como que eu também estivesse enriquecendo junto. Assim eu estarei amando o próximo como a mim mesmo. Olha o que Paulo escreveu para a igreja da Galácia: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se cumprirmos esse mandamento, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, não matarás, não furtarás, não adulterarás, tudo estará cumprindo se amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Este é o grande mandamento e o Espírito Santo nos ajuda a cumpri-lo. Olha que interessante em Romanos 13:10. O amor não faz mal ao próximo. Olha Paulo escrevendo para a igreja de Roma: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Quer cumprir toda a lei? A lei é grande, está cheia de itens e tópicos na lei que é muito grande. Agora, quer cumprir toda a lei? Ama o próximo como a ti mesmo, porque Deus é amor. Então, se eu cumpro a lei através do amor, eu cumpro toda a lei de Deus. 2.3, trabalhando com labor. Em primeiro momento eu vi esse subtópico porque labor, muitas vezes, ele é símbolo de trabalhar. Labor e trabalhar é sinônimo. Mas o labor é mais ainda do que trabalhar. É trabalhar intensamente, é trabalhar mais esforçadamente. O labor é um pouquinho mais do que trabalhar. Muitas vezes nós pensamos que é a mesma coisa, mas labor muito mais forte do que trabalhar. Vamos ver. Bons mordomos devem trabalhar, porque a preguiça conduz à pobreza. Gente, nós estamos bem cientes disso. E a pobreza pode ser um trampolim para furtar. Então, se a pessoa não trabalha, não tem o que possui, o que deveria possuir, e daqui a pouquinho está chegando no furtar. Então, o trabalho é uma bênção de Deus. Deus colocou o ser humano para guardar e cultivar a terra. Então, está bem claro ali. Olha o que está escrito em Provérbios. O livro de Provérbios é muito rico para a nossa vida do dia a dia. Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos, por estar deitado. Assim te sobreviverá a tua pobreza como um ladrão. E aí? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, cruzando as mãos, e aí de repente a pobreza vem como um ladrão, apega a pessoa naquela situação. Se Deus nos criou para trabalhar honestamente, produzir e cuidar dos bens que são deles, porque nós somos apenas mordomo. Agora veja outro provérbio bonito: não me des nem pobreza e nem riqueza. Olha o escritor dizendo: não me des nem pobreza nem riqueza, mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto te negue e me diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha furtar e lance mão do nome de Deus. Olha que interessante, ele diz: Deus, não me dê muita riqueza a ponto de eu esquecer do seu nome, a ponto de eu esquecer que tudo é do Senhor, e nem também pobreza, a ponto de ir furtar, dizendo em nome de Deus. Então Deus manda nós trabalharmos honestamente, para que o nome dele seja glorificado e os nossos semelhantes sejam abençoados. Então eu procurei descobrir o que significa labor. Labor é um pouco mais de trabalho, é um trabalho intenso. Olha bem o significado de labor. Primeiro, labor é trabalho, é um trabalho mesmo. Atividade muito difícil e demorada, mais do que trabalho, muito intenso. É uma labuta, trabalho penoso que causa muito cansaço.
Então, a nossa lição está dizendo que nós devemos trabalhar com labor, trabalhar intensamente, trabalhar esforçadamente para que a bênção de Deus esteja conosco a ponto de não prejudicar nenhum vizinho, nenhum semelhante. Olha o que diz ainda mais para nós. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Então, mãos calejadas. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Antes do pecado entrar no mundo, Deus disse, colocou o homem para guardar e cultivar. Uma vez que o pecado entrou no mundo, ele diz, agora comerás o pão com o suor do teu rosto. Agora nós temos que fazer um labor, um trabalho intenso para conseguir, por causa da entrada do pecado no mundo. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Ele vem nos abençoar e nos fazer prosperar. Isso é promessa de Deus, nos abençoar e nos fazer prosperar mesmo no nosso labor. A cada dia Ele quer nos abençoar e nos recompensar pela nossa dedicação em administrar aquilo que é do Senhor. Olha que interessante. A maneira objetiva de evitar a tentação é trabalhar de um modo honesto com o objetivo de uma independência financeira. O nosso trabalho deve ter esta meta. Quero trabalhar para ser independente financeiramente. Isso Deus quer me abençoar, vai me abençoar, eu vou ficar independente, vou dizimar, vou ofertar, vou ajudar ao próximo. Todos nós queremos ficar independente de uma maneira assim financeira. E para isso eu preciso trabalhar, dedicar, fazer aquilo que Deus colocou para eu fazer. Então, Paulo escrevendo à igreja de Tessalonicenses, ele disse, e procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios. Cada um deve cuidar dos seus negócios e trabalhar com as próprias mãos. Interessante, né? Como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Então, Deus quer que nós não tenhamos falta de nada. Para isso, Ele nos orientou que trabalhemos honestamente, que Ele vê o nosso trabalho honesto e nos faz prosperar. Isso é maravilhoso. Trabalhar com as suas próprias mãos, cada um cuidando, zelando e Deus abençoando. Olha então, versículo interessante. Quando Deus colocou o homem lá no jardim do Éden, Ele disse, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar e cultivá-lo. Cuidar e cultivá-lo. Depois que o pecado entrou no mundo, é que Deus disse, no suor do teu rosto comerás o teu pão. E assim veio por causa da consequência do pecado ter entrado no mundo. Mas Deus promete vitória para aqueles que dedicam ao Senhor. Porque aqueles que dedicam e trabalham honestamente, estão dando um testemunho de cristão. Dando um testemunho de cristão, e Deus olha lá das alturas, diz, olha, meu filho, minha filha está trabalhando honestamente, vou prosperar, vou abençoar a sua vida, o seu trabalho, financeiramente, os seus bens materiais, porque ele está dando um testemunho de cristão. Isso é que nós estamos aqui vivenciando nesta manhã. Um bom mordomo é liberal. Então, olha o bom mordomo, ele administra, mas ele é liberal. Alguém ao nosso lado está precisando de alguma coisa. Entende que repartir é proporcionar que outras pessoas também têm o que precisam. Então eu vou administrar, mas sempre pensando que alguém vai estar do nosso lado precisando. Jesus mesmo diz, olha, os necessitados vocês vão ter sempre diante de vocês. Uma vez para abençoá-los e outra, Deus está nos provando se nós somos uns administradores liberais. Entendemos que podemos repartir algo com alguém. A atitude do ladrão olha que interessante, a atitude do ladrão o que é seu é meu, vou pegar. Isso é o ladrão. O nosso estudo hoje é não furtarás. O egoísta diz, o que é meu, vou guardar. Então este é o egoísta. Mas o bom mordomo tem uma atitude espiritual. O que é meu é de Deus e eu vou compartilhar. Bonito, né? Então vamos ler novamente. A atitude do ladrão o que é seu é meu, vou pegar. O egoísta diz, o que é meu e eu vou guardar, não vou compartilhar com ninguém. Mas o mordomo tem uma atitude espiritual, o que é meu é de Deus e eu vou compartilhar. Muito bonito. Nós cristãos somos diferentes, pois sabemos que fomos chamados para viver generosamente. Para isso Deus nos colocou neste mundo, para ser testemunhos
cristãos perante a sociedade. Olha que interessante. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Olha que interessante. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Está também no livro de Provérbios. É importante a gente ler o livro de Provérbios, porque tem ensinamentos muito maravilhosos. Terminando o tópico 2, agora vamos começar o tópico 3. Agora vamos ver como aplicar, colocar na prática o estudo que nós vimos até agora. Vamos ver sobre o furto, a escravidão e a esperança. Vai terminar a nossa escola dominical falando sobre esperança, sobre a bênção de Deus para aqueles que vivem honestamente. Então, o furto faz parte de uma inclinação da nossa natureza pecaminosa, mas já aceitamos Jesus como Salvador, a nossa inclinação agora é espiritual. É um tipo de escravidão. O furto é um tipo de escravidão que prejudica o próximo, que só pode ser tratada pelo milagre da salvação em Jesus Cristo. Então, quem já foi salvo com Jesus, por Jesus, a sua inclinação é para as coisas espirituais. Então, João 8,36, Jesus diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que Jesus colocou esse verdadeiramente aqui no versículo? Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque além de aceitar Jesus como meu Salvador, eu preciso de aceitá-lo como meu Senhor. Aquele que manda que eu administre corretamente e honestamente e reparta com o necessitado. Por isso ele colocou esse verdadeiramente. Você é livre verdadeiramente, lavado no sangue do Cordeiro, e Jesus administra a sua vida e você administra os bens que Deus te deu? Isso é muito importante. Olha aí João 8,36 mais uma vez. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus quer cristãos verdadeiramente livres para servir a Ele, administrar as coisas de Deus, repartir e não pensar que Deus tem abençoado o próximo, querer aquilo que é do próximo, mas sempre amar a prosperidade do irmão. 3.1. Por que as pessoas roubam? Por que as pessoas roubam? Vamos estudar um pouquinho? Os mandamentos foram dados porque o ser humano é pecador por natureza. Então, a natureza do ser humano é tendência para o pecado. Uma das características mais evidentes dessa natureza é o egoísmo. O egoísmo leva ao furtar, porque a pessoa quer mais e mais e mais e não se satisfaz. O egoísmo que leva à cobiça excessiva e à inveja. Os dois principais motivos de roubar. Então, quais os dois principais motivos que levam a pessoa a roubar? O egoísmo e a inveja. Eu quero o que é do outro, eu quero o que é do outro. Então, isso é perigoso. E quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, a nossa mente é liberta. Jesus disse: verdadeiramente sereis livres. Tá? É uma coisa interessante. O egoísmo leva à inveja, a cobiça é excessiva e a inveja os dois principais motivos de roubar. Assim como o assassinato, o adultério, o roubo também é uma ação de uma condição do coração. Tudo nasce no coração. Se o meu coração for de Jesus, vai pensar e sentir as coisas que vêm do céu. Em 1 Reis nós encontramos a história do rei Acabe querendo a vinha de Nabote. O rei Acabe foi um rei mau, muito perverso, e ele queria comprar, em primeiro momento, ele queria ganhar a vinha do Nabote. Aí ele tinha uma vinha bem pertinho do palácio. E Nabote disse: eu não vou dar, não vou vender a minha vinha, porque ela é herança dos meus pais, ela é herança dos meus pais. O que Deus tem nos dado é herança de Deus, e nós devemos zelar e glorificar a Deus por aquela bênção que eles têm nos dado. Veja se a figura ajuda vocês a compreenderem. Então, a história bíblica ilustrada, a vinha de Nabote. Então o rei chegou para Nabote e queria de graça a vinha dele. Nabote disse: eu não posso. O rei falou: eu quero comprar. Ele disse: também não, são herança do meu pai, são herança de Deus para mim, vou cuidar e não vou vender. Então, desse jeito assim, tá? A vinha de Nabote estava localizada próxima à residência de Acabe, bem pertinho do palácio do rei. O rei Acabe não estava satisfeito enquanto não possuísse a pequena vinha do seu súdito Nabote. O rei era o rei, já tinha o palácio, já governava o país inteiro, mas ele estava de olho, era na vinha do Nabote.
Lembrar uma coisa, gente, que a vinha, ela produz a uva, e da uva produz o vinho, e o vinho não alcoolizado é símbolo na Bíblia, ele é símbolo da alegria. O vinho não alcoolizado, ele é símbolo da alegria. Tanto é que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Água em vinho, e houve uma grande alegria naquele casamento. O Jesus começou o seu primeiro milagre trazendo alegria, isso é muito importante. E o Nabote tinha uma vinha que produzia uva, que produzia vinho, não alcoolizado, é lógico, mas era símbolo da alegria, e ele não podia nem dar e nem vender. Então, a vinha do Nabote, bem pertinho do palácio do rei. Ele disse, isso aí é herança, veio lá de cima, Deus me deu e eu vou conservar. Não vendo, não dou, não cedo, vou continuar fiel administrando aquilo que Deus me deu. Olha que coisa interessante, a oferta do rei. Eu quero transformar esta vinha numa horta. Então, mas a vinha era muito importante para o Nabote. Ele não queria ser ver transformada numa horta. Mas o Acabe estava usando de uma certa forma para tomar ou dar, ou de uma forma ou de outra, ele queria tomar aquilo que é do outro. Enquanto a Bíblia diz, não furtarás, não cobiçar aquilo que é do próximo. Então, o que nós aprendemos? A vinha de Nabote, motivos por que Nabote não vendeu a sua herança. Quais são os motivos? É a herança dos meus pais. O vinho produz alegria. Eu estou aqui no meu pedacinho que Deus me deu, estou muito feliz. E Nabote não cedeu para Acabe a vinha que Deus o deu. Outra vez, faz parte da natureza pecaminosa que pode, como um vulcão, entrar em erupção a qualquer momento. Então a inveja, a cobiça, o egoísmo pode levantar a qualquer momento se a pessoa não estiver vigiando, não estiver orando, não estiver andando em espírito. Precisa ser tratada por Deus através do novo nascimento. Quem nasce de novo já começou uma nova vida. Marcos está escrito, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Olha, começa tudo no interior da pessoa. Os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Isso leva ao furtar. E Deus disse não furtar. Para não furtar, tem que repreender todos esses aspectos maus que nos rodeiam e encher o coração das coisas de Deus. Olha o que Paulo escreveu aos Gálatas. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quem vive com os frutos do Espírito, quem anda em Espírito, colhe frutos do Espírito. Aí não passa por nenhuma situação dessa de inveja, egoísmo e cobiça e furto das coisas dos outros. Então, quem anda em Espírito tem fruto do Espírito. Domínio próprio, isso é do outro, é domínio próprio. Eu vou administrar o que é meu. Fidelidade, bondade, paciência, alegria, amor, paz, amabilidade, mansidão. Tudo isso Paulo escreveu para a igreja dos Gálatas. Isto são frutos do Espírito. São coisas que nós precisamos cultivar com a ajuda do Espírito Santo. Faz parte da natureza pecaminosa que pode, como um vulcão, a qualquer momento entrar em corrupção, né? Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Aí já vimos essa parte do versículo. Precisa ser tratada por Deus através do novo nascimento. Nasceu de novo? Os sentimentos são outros, os pensamentos são outros. Então, Jesus disse a Nicodemos. Quem lembra do Nicodemos? Nicodemos era um príncipe lá em Israel, um professor, alguém que ensinava muito para as pessoas. E Jesus disse para Nicodemos que era necessário ele nascer de novo. E o Nicodemos ficou admirado daquilo. Ele era professor, uma pessoa bem posicionada dentro da sociedade. Jesus disse, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Ora, Nicodemos, você é professor, você é membro do Sinédrio, não te admiro de que eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O novo nascimento marca o dia da nossa liberdade na presença do Senhor. Agora nada de cobiça, nada de egoísmo, nada de inveja, agora é amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Assim,
Vários são os motivos que, por causa de um coração egoísta, o ser humano pode ter a tendência de roubar. ênfase excessiva às coisas materiais, a pessoa muito presa às coisas materiais, emoção fora de controle, compras compulsivas, alcoolismo, dependência química, paixões desordenadas, necessidade aparente, preguiça, uma série de coisas pode levar a pessoa a furtar. E Deus vem dizer para nós: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. São tendências humanas, mas a verdade vos liberta. Jesus vos liberta. Olha que versículo interessante que Pedro escreveu. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, administrando tudo, sabendo que tudo é de Deus. 3.2, já bem no final da nossa escola dominical. Quem rouba é escravo do diabo. O diabo veio matar, roubar e destruir. Então, se uma pessoa rouba, é escravo dele. Deus diz que é para amar o próximo. Então, nós somos servos do Senhor. O contrário. Todo ser humano sabe instintivamente que pegar algo que não lhe pertence é roubo, é roubar, é uma atitude diabólica. Então, o roubo nasceu aqui no coração. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Mas, na prática, parece que as pessoas ignoram essa verdade, aceitam correr o risco e cada vez mais aumenta a sua convivência com o diabo. À medida que a pessoa quer mais e mais posse materiais, ele não sabe, mas o diabo está por trás disso, instigando a pessoa a fazer coisas erradas, adquirir mais bens e bens materiais. Olha o que Paulo escreveu aos Efésios: irai-vos e não pequei-vos. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Então, quem rouba não pode dar lugar ao diabo, e sim servir ao Senhor. Olha 1 João 3:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Jesus é amor e ele quer que nós amemos o próximo. Olha o que diz 1 João 4:8. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Que interessante, a Bíblia revela que aquele que ainda não nasceu de novo e adota uma conduta moral contrária à vontade de Deus, está vivendo de acordo com o diabo. Ele quer o mal, ele quer o roubo, ele quer o furto, ele quer a inveja, o egoísmo. E Deus quer o amor. A falta de justiça e de amor atesta a ausência de conversão e um viver como filho de Deus. Então, se falta amor, falta justiça, a gente fica questionando, será que nasceu de novo? Porque quando nasce de novo, algo muda na vida do cristão. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. 1 João 3:10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque quem é de Deus quer o bem do seu próximo. Olha que pensamento interessante. Sinais, sintomas e evidências de uma verdadeira conversão. Nós vemos quando a pessoa é verdadeiramente convertida pelo amor a Deus e pelo amor ao próximo, trabalhando honestamente para glorificar a Deus e ainda ajudar aos necessitados. A missão do diabo é tríplice: roubar, matar e destruir. Essa é a função do diabo. Essa é a característica dele. E aqueles sobre os quais exerce autoridade, seja o pacto, tentação, sujeição ou possessão. Então, a pessoa que deixa ser usada pelo inimigo. Portarão consigo as características dessa influência, a dominação maligna e destrutiva. Então, não deixemos ser influenciados pelo inimigo, mas sejamos cada dia revestidos do Espírito Santo, sendo influenciados por Deus. João 10:10, olha que interessante. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Totalmente contrário. O mundo mau veio matar, roubar e destruir. Jesus vem para que tenham vida e vida com abundância. Assim fica mais claro para a gente entender. O ladrão veio roubar, matar e destruir. Jesus
trazer vida e vida com abundância. O ladrão, roubar, matar e destruir. Jesus, trazer vida e vida abundante. 3.3 e o último subtópico da nossa escola dominical de hoje. Nem tudo está perdido. Gente, há ainda uma solução. Essa solução está em Jesus. Vamos ver? No Novo Testamento temos a grande exemplo do Zaqueu. Quem não sabe do Zaqueu, que era líder dos cobradores de impostos e que ele detinha para ele coisas que não lhe pertenciam. Temos o grande exemplo de Zaqueu ao se arrepender dos seus pecados. Interessante. Olha o que está escrito em Lucas. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, lá em Jericó, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E seguindo o diálogo, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Jesus disse: eu quero pousar na sua casa. E a gente fica pensando, será que era só na casa ou no coração de Zaqueu? Jesus ocupou as duas casas, o coração de Zaqueu e a casa também de Zaqueu. E Zaqueu se converteu e disse: eu devolvo quadruplicadamente e ajudo os pobres. Entende assim? Assim olhamos, Jesus falando com Zaqueu lá de cima da figueira brava. Então ele disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa, no teu coração, na tua casa. E lá conversando com Zaqueu, Zaqueu se converteu e Jesus disse: hoje veio a salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lembra do nosso subtópico 3.3? Nada está perdido, ainda, nem tudo está perdido, porque Jesus veio salvar e buscar o que se havia perdido. Interessante, né? O verdadeiro arrependimento provoca um desejo de se fazer o certo e reparar os erros cometidos. A pessoa se converte, ele já quer fazer o certo e corrigir os erros, o que aconteceu com Zaqueu. Quando somos impactados pela salvação em Jesus Cristo, somos tomados de uma profunda convicção de fazer o bem, e isso inclui a restauração sempre que possível. O que aconteceu com Zaqueu? Ele disse: eu vou ajudar agora os pobres, agora eu sou convertido. Isso foi muito interessante. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, ele disse: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Muito bonito. Nem tudo está perdido. Há um momento da conversão que muda a maneira de pensar, de ver as coisas e quer abençoar as pessoas. Olha que pensamento. Todo trabalho honesto sustenta, honra e dignifica o ser humano. Todo trabalho honesto, além de seu sustento, é honra e dignifica o ser humano. É uma pessoa digna, porque ele faz um trabalho honesto. Todos os que, em sua maldade, roubam, somente em Cristo podem encontrar o perdão, salvação e transformação. Jesus perdoa, salva, transforma a pessoa de dentro para fora, muda completamente. Só Cristo, através do Espírito Santo, pode mudar esses desejos materialistas de querer possuir o que é dos outros. Jesus liberta dos desejos e impulsos impiedosos de tomar o que não lhe pertence. Jesus liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha o que Isaías escreveu. Nem tudo está perdido. É o que nós estamos estudando nesse subtópico. Olha o que Isaías escreveu. Vinde, pois, e arrazoemos. Pensemos juntos. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, vermelho, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como uma lã. Olha, a mudança radical que Deus prometeu para nós. Isaías, o profeta messiânico, que disse e pregou e profetizou que Jesus viria. Olha a mudança que Jesus pode fazer nas nossas vidas. Encerrando a nossa querida escola dominical, vamos fazer um lembrete do que nós estudamos agora? Vamos juntos? Então, no tópico 1 nós estudamos compreendendo o 8º mandamento, não furtarás. Compreendendo, nós estudamos no tópico 1.
E o que nós aprendemos? Aprendemos que o 8º mandamento expressa o sentido de proteger e respeitar a propriedade pessoal. O 8º mandamento manda que nós respeitemos aquilo que é do outro. No tópico 2 nós estudamos. E o outro lado do mandamento? Quem está do outro lado? Administrar certo aquilo que Deus deu, com sabedoria. Olha aqui. O 8º mandamento chama a nossa atenção para a honestidade em todas as esferas das nossas vidas. E eu também preciso ser honesto, trabalhar e dedicar, e Deus vai me abençoar de uma maneira tal que eu possa abençoar o meu semelhante. No tópico 3 acabamos de estudar o furto, a escravidão, mas há esperança. O que Deus está falando para nós é que há esperança de mudança de vida. E o que nós aprendemos? O furto faz a parte de uma inclinação de uma natureza pecaminosa, mas nasceu de novo, agora é nova criatura, novos pensamentos na presença do Senhor. Conclusão final, só para encerrarmos. O 8º mandamento, não furtarás, é muito claro para todos nós. Sabemos que o furto ou a aquisição ilegítima de propriedades alheias, além de prejudicar ao próximo, são abominação ao Senhor. Então, furtando, estou prejudicando alguém e estou afrontando a Deus, estou desrespeitando a Deus. Por isso, o trabalho honesto, acompanhado da bênção de Deus, dignifica e enobrece o cristão. O trabalho honesto, acompanhado da bênção de Deus, dignifica e enobrece o cristão. Olha que coisa interessante. Tudo o que fizerem, faça de todo o coração como para o Senhor, administrando como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Paulo escrevendo aos Colossenses. Outro versículo para encerrarmos. Tomamos o cuidado de agir honradamente, não só aos olhos do Senhor, mas também diante das pessoas. Então, sendo honesto diante de Deus e diante dos nossos semelhantes. E para encerrar, agora esse versículo de Paulo aos Coríntios. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e que essa escola dominical seja um enriquecimento para a nossa vida do dia a dia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.